Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo referente ao componente de manutenção de computadores. E só para relembrar, na aula passada a gente estudou sobre o backup dos arquivos do usuário. Nós vimos como realizar esse backup a partir de uma mídia externa e como realizar esse backup a partir do particionamento do HD do computador. Então, na aula de hoje, a gente vai avançar um pouquinho mais e agora a gente vai compreender o que são os drivers do computador e como a gente pode fazer o backup desses drivers para que a gente não venha ter problema quando realizar a formatação e os componentes do computador não consigam se comunicar muito bem. Então vamos para a aula para a gente entender primeiramente o que são esses drives e como a gente pode realizar esse backup corretamente para evitar problemas durante e principalmente após a formatação. Então pessoal, só para que a gente compreenda o contexto da nossa aula, os drives eles basicamente são softwares que servem para que os componentes do computador, né, no caso o hardware, eles consigam se comunicar adequadamente. Quando a gente está começando a estudar a informática, a gente vê que, pensando nesses computadores atuais, a gente vê que o hardware, ele, sem o software, ele é praticamente uma ferramenta inútil. Então, é a partir do software que o hardware ele consegue realizar todas essas interações que a gente faz com o computador. Então, os drives basicamente são programas, né, pequenos programas que auxiliam nessa comunicação de todas as partes do computador. Como é que a gente consegue observar a instalação desses drives acontecendo no nosso computador? Provavelmente vocês já devem ter plugado no computador algum mouse USB, teclado USB, pendrive, principalmente entradas USB, né, que são mais comuns de utilizar no computador, e no cantinho da tela surgir aquela mensagem de que está instalando o drive ou o software do dispositivo. Então, essa é uma forma que o computador consegue fazer a comunicação com esse dispositivo que você está conectando aí no seu computador. Então, vindo aqui para a nossa máquina, vou mostrar para vocês rapidamente o local em que a gente consegue identificar onde estão esses drives e quais são os drives que a gente possui instalados no nosso computador. Então, vindo aqui na opção Este computador, clicando com direito, eu tenho aquela opção que a gente já usou na aula passada, que é gerenciar. E aí na aula passada, para fazer o particionamento, a gente utilizou a opção de gerenciamento de disco, né? Então agora a gente vai ver aqui o gerenciador de dispositivos. Então, conforme eu já falei, são basicamente os drives de todos os dispositivos que a gente conecta no computador. Então aqui a gente pode ver vários exemplos, como por exemplo os adaptadores de rede, e aqui nós temos vários, né? Nem todos os computadores a gente vai encontrar tantos drives assim. Mas aqui, por exemplo, eu estou em um computador da marca Dell, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, o drive de Wi-Fi. Eu tenho aqui o Dell Wireless, né? Então, é a partir desse software que eu consigo fazer com que meu computador reconheça as redes Wi-Fi que eu estou conectado. Se por acaso eu clicar com direito aqui, desabilitar esse drive aqui, vocês vão perceber que a minha internet ela já desconectou. Então, esse aqui é um drive essencial para que a gente consiga, por exemplo, fazer a internet funcionar. Então, vou habilitar aqui novamente. E aí vocês vão ver que o meu sinal de Wi-Fi ele vai voltar. Então, aqui já conectou. E aí tem vários outros. Eu tenho, por exemplo, aqui adaptadores de vídeo, que serve para que o meu computador consiga se comunicar bem com a tela do meu notebook, para que a resolução ideal seja aplicada. Então tem aqui baterias, Bluetooth, a câmera que eu estou usando para... a câmera que vocês estão enxergando, se eu, por exemplo, desabilitar esse drive aqui, vocês vão parar de ver a câmera. Então, são vários drives que precisam ser instalados para que tudo funcione
de forma correta. Então, conforme eu falei, a gente tem aqui, por exemplo, drive de mouses, teclados, impressoras também. Então, todos esses dispositivos que vão sendo conectados no nosso computador, os drives deles vão sendo instalados para que essa comunicação consiga ser realizada, ok? Então, a partir disso, a gente já consegue observar como são importantes esses programas, né, esses drives, e que eles são fundamentais para que o computador funcione corretamente. Então, pegando como exemplo um notebook, certo? Ele parece ser um pouco diferente do computador desktop que a gente costuma ver, né? O computador de mesa, porque o computador de mesa ele tem, vamos dizer assim, dispositivos separados, né? O mouse dele pode ser desplugado facilmente, o teclado, o monitor, enquanto o notebook não, né? O notebook, todos os componentes estão ali integrados, porém, a gente tem que ter ciência de que esses componentes, por exemplo aqui, o touchpad, que serve como o mouse do notebook, a gente tem o teclado, e tem a tela também. Todos esses dispositivos, eles estão conectados a partir de cabos, e eles também precisam de drives para funcionar corretamente. E aí, como é que a gente pode fazer para conseguir o drive correto dos computadores que a gente está realizando a formatação? Então, a gente tem duas opções. Uma delas é a gente fazer o backup dos drives antes de realizar a formatação, que basicamente a forma mais fácil de realizar. E para fazer isso, a gente pode utilizar alguns softwares específicos, né? Eu trago aqui alguns exemplos. O Drive Genius, que é um software pago, e esses outros dois aqui, o Driver Backup e o Glare, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, que são dois softwares gratuitos para realizar esse procedimento. A segunda forma da gente realizar esse procedimento seria a gente ir até o site do fabricante do computador, para que a gente consiga lá fazer o download desses drives. Então, normalmente no site dos fabricantes tem uma seçãozinha lá para você fazer download de drives, e basta que você insira ou o modelo do seu computador, ou então insira uma etiquetinha que tem às vezes no verso do computador. Enfim, cada fabricante ele tem a sua estratégia para realizar essa ação. Qual é o problema dessa segunda opção? Muitas vezes a gente recebe computadores um pouco antigos e precisa fazer a formatação deles. E aí, muitas vezes, o site do fabricante sequer existe mais, né? Pode ser um fabricante que desenvolveu notebooks lá entre o ano 2005, 2010 e depois parou de fabricar esses notebooks, e os drives não são tão fáceis de encontrar. Então, é super importante que a gente realize esse backup antes de realizar a formatação. O principal problema, e isso aí é uma coisa que a gente adquire com a experiência, e conforme a gente vai sofrendo um pouquinho com esse tipo de procedimento, é justamente aquele drive que eu mostrei a vocês, né, que é o drive wireless. Muitas vezes a gente não realiza o backup do computador, formata ele, e aí quando a gente reinstala o sistema operacional, ele não vem com o drive de rede, por exemplo, o drive wireless para funcionar a internet sem fio. Então, quando não tem um site de um fabricante para que a gente consiga achar esse software de forma fácil, muitas vezes a gente perde bastante tempo procurando algum drive na internet compatível para que a gente consiga fazer a internet desse computador funcionar. E veja como é complicado se por exemplo, você estiver formatando sua própria máquina. Possa ser que você formate sua máquina e o drive de internet pare de funcionar. Então, como é que você vai conseguir pesquisar esse drive se você não tem internet no computador? Então, você precisaria de outra máquina com acesso à internet para fazer esse procedimento. Então, é algo que a gente tem que ter bastante cautela antes de realizar. E mesmo que tenha no site do fabricante esses drives para fazer o download, é um procedimento tão rápido esse do backup dos drives que eu acredito que vale a pena a gente sempre fazer como uma forma de segurança, né? A gente já entendeu que backup quer dizer cópia de segurança. Então, é um procedimento que compensa a gente perder aí um pouco de tempo, ou investir, a gente pode dizer assim, para que
a gente não vinha ter problema e aí sim perder muito tempo após a formatação. Então pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, a gente vai encerrando ele por aqui. Então espero que vocês tenham conseguido compreender o que são os drives e como eles atuam dentro da nossa máquina para fazer com que ela funcione corretamente. Então no próximo vídeo a gente vai ver como fazer o procedimento de backup, e aí a gente vai ver das duas formas. A gente vai tanto utilizar um software específico para fazer o backup desses drives, como a gente também vai entrar no site de um fabricante para verificar como é que a gente pode resgatar esses drives lá nesse site. Então até o próximo vídeo, e lembrem que qualquer dúvida pode deixar aí no formulário que ficou na descrição do vídeo. Então até mais.